louvamos. Adoramos, ó Deus, a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Aqueles que estão sentados, coloca-se de pé, por gentileza. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, por tudo que o Senhor ainda fará, ó Deus. Nós, ó Deus, estamos aqui na Tua presença para engrandecer o Teu precioso nome. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti como um atalaia. Meu Deus, neste momento, ó Deus, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo espírito contrário que possa ser derribado e jogado por terra no nome precioso de Jesus. Meu Deus, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que rouba a palavra, tudo aquilo que acrescenta a palavra, tudo aquilo, ó Deus, que distorce a palavra, tudo aquilo, ó Deus, que é usado para tampar, ó Deus, os nossos ouvidos. Meu Deus, nós repreendemos isto, ó Pai. Meu Deus, repreendemos todo espírito de desatenção, de displicência na casa do Senhor. Que seja jogado por terra, ó Deus, todo argumento do inferno contra a igreja do Senhor, contra a nossa vida. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos, ó Pai, nos aproximar do Senhor nesta noite. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor no nome precioso de Jesus. Encurta, Senhor, nesta noite mais uma vez a nossa distância do Senhor. Queremos, ó Pai, estar bem perto do Senhor nesta noite, para que o nome do Senhor seja resplandecido nesta igreja, na vida do Teu servo, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito desde os momentos passados até agora. Nós te clamamos pelo que o Senhor ainda irá fazer neste trabalho, para a Tua honra e a Tua glória. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, me alegro muito de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu estou feliz com Jesus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Nós vamos falar a respeito de uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração, que trata-se da maldição de Joabe. Repita comigo assim: maldição de Joabe. Isso, talvez seja alguma novidade para você, mas eu tenho meditado muito nessa passagem, quando Joabe foi amaldiçoado. E eu quero trazer à nossa memória o poder da palavra. Diga assim comigo: a palavra tem poder. Faz assim, a palavra tem poder. Então a palavra falada, ela pode destruir ou edificar. Toda palavra falada, ela serve para duas coisas: ou destrói ou edifica. Se alguém falar alguma palavra, ela serve para isso: ou ela vai destruir a pessoa, ou ela vai edificar a pessoa. Foi isso que aconteceu na vida de Joabe, e é isto que nós queremos, que nessa noite seja para o nosso aprendizado, de saber dosar a palavra que nós falamos muitas vezes. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 28. 2 Samuel 3, 28. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. O 29. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe no 30. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Deixa eu contar um pouquinho a história. A história dessa mensagem narra que Abner, no passado, ele tinha guerreado contra Davi, e agora Abner propõe no seu coração de ir fazer paz com Davi. Naturalmente, Abner, nós chegamos aqui até Joabe, eu tenho que explicar. Naturalmente, Abner foi até Davi para fazer paz, porque ele sabia que ele não deveria guardar aquilo no coração, porque Abner, no passado, ele guerreava contra Davi, então ele foi lá e fez paz com Davi, fez amizade com Davi, depois de tantas guerras. Aí Davi despediu Abner, e Abner foi embora para o caminho. Então chegou Joabe e viu aquela cena e falou
asperamente com Davi, falando: olha, você não deveria ter despedido Abner assim, porque ele levantou-se contra você, ele veio aqui olhar a você, ele veio aqui te espiar para depois fazer alguma coisa contra você. E Joabe não ficou satisfeito com aquela atitude de Davi. Então o que fez Joabe? Ele saiu em direção a Abner. Ele foi lá, depois de 1 quilômetro, perto de Sirá, na cidade de Hebrom, e levantou-se contra Abner e o matou, diz a palavra de Deus. Assim começa a história de Abner com Davi, junto a esses 3 homens. Só tem que Joabe, ao chegar até Davi, Davi não ficou satisfeito. E Davi lançou 5 maldições pesadas em cima de Joabe. 5 maldições pesadas. Eu fico pensando assim, como pode um rei agora estava lançando o quê? Uma maldição em cima de Joabe. Abner tinha feito paz com Davi, pronto. Abner fez o quê? O certo, buscou a Davi e fez paz com Davi. Mas quando Abner foi embora, diz a Bíblia que Joabe foi lá e matou simplesmente aquele homem que tinha feito paz com Davi. Mas eu quero trazer à memória o poder da palavra. O poder da palavra. Davi então levantou-se e começou o quê? A amaldiçoar. Ele lançou maldição em cima de Joabe. Mas eu louvo ao Senhor que nós não aceitamos maldições que vêm em cima de nós. Amém? Fala assim comigo: eu não aceito nenhuma maldição que venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Eu não aceito nenhum tipo de maldição. Faz assim: nenhum tipo de maldição. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido, porque eu não aceito. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de maldição que venha em cima de nós. Eu não posso, eu não aceito. Eu renego, eu rejeito, eu quebro qualquer tipo de maldição que foi lançado no passado em cima de mim. Nós vamos falar das maldições já já. Eu não posso aceitar. Porque se eu aceitar as maldições, elas vêm até mim e me pegam. Então eu tenho que viver constantemente rejeitando, anulando, quebrando e não deixando a maldição chegar até a mim. Aleluia. Existem 2 tipos de maldições. Primeira maldição, a maldição invocada. Diga assim: maldição invocada. O que é uma maldição invocada? É aquela maldição que as pessoas falam assim: eu vou morrer, eu acho que eu não sirvo para nada, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que está acontecendo isso, eu acho que eu estou com aquilo, e ele mesmo está o quê? Amaldiçoando a vida dele. É o que nós chamamos de maldição invocada. Ele está falando: eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou morrer, eu acho que vou viver assim, eu acho que não tem jeito para mim, a minha vida. Ele está chamando o quê? Maldição para ele. O meu casamento não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, eu acho que eu não vou conseguir, e não acaba não conseguindo mesmo, porque ele chamou maldição para ele. É o caso que nós chamamos de maldições invocadas. Eu não sei se você já fez isso com você. Talvez no passado você tenha feito isso, chamado algum tipo de maldição para você, e você luta, você quer, você não consegue, você luta, mas você não alcança, porque no passado você mesmo chamou uma maldição em cima de você, e você quer ir, você não consegue, você quer fazer, mas não consegue, quer adquirir, mas não consegue, porque no passado, talvez você tenha falado: eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que está muito difícil, e você o quê? Chamou uma maldição para você, e você quer, mas você não consegue. Esta é a maldição invocada. A outra maldição é aquela maldição lançada. O que é uma maldição lançada? É quando alguém lança, por intermédio de palavra, uma maldição em cima de outra pessoa. Existem vários tipos de lançamento de maldição. Lançam maldições em cima de pessoas, lançam maldições em cima de cidade, não é o nosso caso, lançam maldições em cima de país, aí vai por aí adiante. No caso aqui, Davi estava lançando uma maldição em cima de Joabe. A história narra assim, que ele estava lançando uma maldição em cima de Joabe. Então o que Davi estava lançando, não foi Joabe que chamou a maldição para ele, muito pelo contrário, até que ele merecia ser amaldiçoado, porque a Bíblia fala, no capítulo anterior, que ele guardava mágoa
ele guardava rancor, ele guardava ira no seu coração, por causa de Abner, que tinha matado o seu irmão. Bem que ele merecia ser amaldiçoado, por causa do que estava no coração dele. Ele mesmo não propôs no seu coração em ficar livre. Não é o caso da nossa mensagem, mas o caso da nossa mensagem nessa noite é que Davi lançou a maldição em cima de Joabe. Eu não sei se aconteceu isso com você. No passado você possa ter chamado a maldição para você, e você consegue detectar que na sua vida há um tipo de maldição que você mesmo chamou. Eu estou doente, eu estou com isso, eu acho que eu estou com aquilo, você mesmo. Eu não sei se é o caso. Ou se você consegue detectar que alguém no passado você não conhece, ou se você conhece, que fez ou que lançou alguma coisa em cima de você, e a sua vida está presa, a sua vida está amarrada, você quer ir, você não consegue, você quer ir mais adiante, você não consegue. Só você consegue detectar qual o tipo das duas maldições que te alcançou, ou invocada ou lançada. Fecha os teus olhos um pouquinho. Começa você a detectar-se na sua vida qual das duas tipos de maldições que estão em cima de você. Ou aquela maldição invocada, ou aquela maldição lançada. Você consegue discernir se foi você mesmo que chamou uma praga para você, que maldição não é nada mais do que uma praga. Talvez você tenha chamado uma praga para você, falando que você estava com câncer, falando que você estava ficando leproso, falando que você estava com uma enfermidade tal. Você chamou: eu acho que eu estou com isto, eu acho que eu estou com problema de coração, eu acho que eu estou ficando leproso, eu acho que eu estou falindo, eu acho que eu estou quebrando, eu acho que para mim não tem mais jeito, eu não tenho estudo, então eu não vou alcançar aquela faculdade, porque você chamou uma maldição. Talvez você consiga discernir que no passado alguém lançou uma maldição em cima de você, falando que o seu casamento já era, falando que a sua vida já não tinha mais jeito, falando que você não prestava para mais nada, a única coisa que prestava para você era a morte, e alguém lançou em cima de você uma maldição de morte. Então tudo que você faz é caminhando para a morte. Abra os teus olhos e olhe para cá. Eu não sei se você conseguiu discernir a maldição que está te acompanhando. Davi tinha lançado 5 maldições em cima de Joabe. A primeira maldição que ele falava no versículo 28: fique sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua casa e seu pai. Nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo de sangue. A primeira maldição que Davi lançou era esta: olha, na casa de Joabe, todos aqueles que nascerem, não faltará um que não fique sem fluxo de sangue. Logicamente Davi estava lançando uma maldição ali de enfermidade. Olha, na sua casa nunca vai ficar uma pessoa que não tenha fluxo de fluxo de sangue. Davi estava falando: olha, na casa de Joabe era a maldição lançada. Ele estava falando juntamente com a casa de Joabe: olha, na sua casa, Joabe, sabe o que vai acontecer? Todos que nascerem vão ficar como fluxo de sangue. Todos que nascerem vão ter enfermidade. Todos que nascerem na sua casa, Joabe. Logicamente ele não falou estendendo-se tanto assim, mas ele estava falando que nunca na casa de Joabe falte alguém que tenha fluxo de sangue. Olha o que Davi estava falando: olha, todos aqueles que nascerem na sua casa vão ter enfermidade. Eu não sei se é assim que está acontecendo com você. Todos na sua casa têm uma enfermidade. Se não é a mesma enfermidade, é vários tipos de enfermidades. Talvez no passado alguém possa ter lançado uma maldição em cima de você que você ainda não consegue detectar, não consegue discernir no passado que alguém lançou. Davi estava lançando esse tipo de maldição em cima de Joabe. Olha, Joabe, na sua casa não vai faltar ninguém, todos que nascerem terão fluxo de sangue na sua casa. Davi estava lançando ali uma maldição de enfermidade, sem ele saber, logicamente, mas ele estava lançando uma palavra de maldição. É o caso da palavra que tem poder, a palavra tem autoridade. Então Davi estava lançando aquela maldição de enfermidade. E ele fala mais no versículo 28 ainda: olha, nunca da casa falte quem tenha fluxo de sangue, nem quem seja leproso. Logicamente havia outra maldição paralela à anterior.
Olha, na sua casa vão ter pessoas leprosas. Na sua casa vai ter pessoas aí, olha, leprosas, vão ter problemas de enfermidade, vão ter problemas de doença na sua casa, Joabe. Davi está falando claramente, um homem de Deus, um rei. Se a palavra de uma pessoa simples já não tem mais tanto poder, tem poder, imagina a palavra de um rei falando isso em cima de uma pessoa. Amados, olha, eu digo para você em nome de Jesus Cristo, você pode ser o mais simples que você seja, a sua palavra tem poder. Então é hora nós discernirmos o que nós vamos falar. Amém? Levante a sua mão e fala assim: eu vou discernir e pensar tudo o que eu vou falar, em nome de Jesus. Aleluia. Você aplaude o Senhor, querido. Você tem que discernir, tem que vigiar no que você fala, porque a sua palavra pode destruir, a sua palavra pode levantar, a sua palavra pode acabar com a vida, a sua palavra pode colocar maldição numa pessoa, a sua palavra pode colocar enfermidade numa pessoa. Aleluia. A sua palavra pode colocar sim ruína, desgraça, praga numa pessoa. A sua palavra tem poder. Não estava acontecendo aquilo na vida de Joabe porque era um rei, não. Estava acontecendo por causa do poder da palavra. Não era porque Davi era um grande homem de Deus, um dos maiores profetas de Israel, de todo Israel. Não, estava acontecendo porque era palavra dita. E nós temos que discernir, temos que vigiar com a nossa palavra. Você está vigiando com a sua palavra? Pergunte para o seu irmão do lado aí: está vigiando com a sua palavra? Está vigiando? Você está vigiando com a sua palavra? Está vigiando? Não era porque era o grande rei Davi que estava lançando a palavra que ia alcançar Joabe, não. Não vamos pensar isso, porque era Davi o grande homem de Israel, um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores salmistas que salmodiava e que cantava e que tocava a harpa. Não, estava acontecendo aquela maldição, sabe por quê? Por causa da palavra. Você pode aparentemente achar que você não tem nada, mas a sua palavra tem poder. A sua palavra pode colocar uma ruína na vida de uma pessoa. A sua palavra pode colocar ruína. A sua palavra também pode edificar uma pessoa. Aleluia. Terceira maldição, é a que eu mais tenho pensado. Davi tinha falado assim: olha, nunca falte na família de Joabe pessoas que não andam de bordão. Procurei no dicionário o que significa a palavra bordão e algumas outras bíblias. Na Bíblia, tem uma Bíblia que fala muleta. Davi estava lançando uma maldição ali de miséria. Não estamos falando daquela necessidade de usar muleta, não. Eu não estou falando da necessidade de usar, não. Estou falando que Davi estava lançando uma maldição em cima de Joabe de necessidade, de miséria. De miséria. E esta terceira maldição estava ali, dando sustentabilidade para a primeira e a segunda. Depois Davi ainda iria lançar duas maldições. Quer ver? Preste atenção aí. No versículo 28 ainda, fala assim: nem quem tenha bordão. Agora vem a quarta maldição: nem quem caia a espada. E a quinta: nem quem necessite de pão. Aleluia. Davi estava falando assim: olha, Joabe, na sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer na sua vida, ó Joabe, não vai faltar um que não ande de muleta. Todos aqueles que nascerem na sua casa, ó Joabe, eles vão andar de muleta. Agora Davi enfatiza mais falando: olha, na sua casa vai ter guerra. Na sua casa vai ter guerra constantemente. Era a quarta maldição. Davi estava falando: olha Joabe, na sua casa vai ter guerra. E eu fiquei pensando assim, será que nós temos guerra dentro da nossa casa? Porque eu conheço pessoas que têm guerra constantemente. Eu não sei se foi uma maldição lançada ou uma maldição invocada, eu não sei. Mas eu sei que consigo discernir que na casa daquela pessoa tem maldições, ou é lançada ou invocada, eu não sei. Mas que tem uma maldição de guerra, tem. Ele tem guerra com ele mesmo, ele tem guerra com o patrão, ele tem guerra com a família, ele tem guerra com o ministério. Tem pessoas que têm guerra até com a igreja. Tem pessoas que só vivem guerreando.
Tem pessoas que têm guerra constantemente na casa, na família, no trabalho. Tem pessoas que têm guerra até com o que ele ganha. Tem pessoas que têm guerra com o que ele ganha. Tem pessoas que têm guerra com o salário dele, e ele fica guerreando com o salário dele. O apóstolo Paulo fala assim que isto é guerrear sem ter valia nenhuma, é combatendo o seu vento. Tem tipos de guerra que não vale, não compensa. Nós não precisamos guerrear em certas coisas, porque não compensa, não vai adiantar. Ele fica em guerra com ele mesmo. Ele fica, como diz o apóstolo Paulo, ele fica socando o ar. Não adianta ter guerra vazia, não adianta ter guerra à toa, não adianta aí guerrear sem ter necessidade. Tem gente que tem guerra com ele mesmo, porque não sabe se foi uma maldição lançada ou uma maldição invocada. No caso aqui, Davi estava lançando a maldição em cima de Joabe. Olha, Joabe, na sua casa, sabe o que vai acontecer? Vai ter guerra na sua casa. E tem guerra, tem pessoas que têm guerra com a sogra, tem guerra com o sogro, tem guerra com a esposa, tem guerra com o filho. Tem guerra que não acaba mais, e ele também está guerreando, mas está combatendo, segundo o apóstolo Paulo, está combatendo o ar. Não adianta, está socando o ar, e não consegue vencer, porque ele está combatendo no ar. E ele tem que primeiro discernir se há nessa guerra alguma coisa que tem que ser desfeita. Eu não sei se você está vivendo assim, você está guerreando em vão, está lutando em vão, está guerreando com a sua sogra em vão, está guerreando com o seu sogro em vão, está guerreando com você mesmo em vão, está guerreando com o seu salário em vão, está guerreando com o seu líder em vão, está guerreando tantas guerras que ele não sabe de onde que vem e nem onde vai acabar. Qual é o tipo de guerra que você está guerreando, que você não sabe quando vai acabar? Está guerreando sem necessidade, sem precisar. E às vezes nós guerreamos sem precisar. Davi lançou a quinta maldição em cima de Joabe. Olha, Joabe, na sua casa não faltará pessoas que não necessitem de pão. Davi estava lançando ali uma maldição de pobreza, uma maldição de miséria. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas lutam, as pessoas correm atrás, mas eles não conseguem discernir se na vida deles há alguma coisa atrapalhando, alguma coisa que está impedindo. Ele tem que analisar na vida dele se tem algum tipo de maldição que está acompanhando a vida dele, renegar, rejeitar, quebrar. Ele tem que discernir isso pelo poder da palavra. Você tem que discernir. Levante a sua mão e fala assim: Senhor meu Deus, me dá discernimento. Eu preciso de discernimento. Agora fala assim bem alto: eu não sou Joabe. Eu não aceito nenhuma maldição que foi lançada em cima de Joabe. Eu não quero na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida, de maneira nenhuma. Por isso eu renego, eu quebro, eu anulo e desfaço todos os tipos de maldições. E declaro maldição anulado em nome de Jesus. Aleluia, aplaude ao Senhor. Senhor Deus, escreve isso no céu. Aleluia, nossa palavra tem poder. A minha palavra tem poder, a sua palavra tem poder. Quando você renega, Deus escuta lá do céu. Aleluia. Pode ser bobeira para alguns, mas para nós é o poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Quero falar da terceira maldição um pouquinho, antes de darmos sequência. A maldição da muleta. Davi falava assim: olha, não faltará na sua casa as pessoas que não se apoiem em bordão, pessoas que não se apoiam em muleta. Diga assim, muleta. Davi estava falando assim: olha, sabe o que está acontecendo? Essa maldição que Davi estava lançando, aquela maldição que estava no meio, que haviam duas maldições antes e duas maldições depois, aquela maldição ali era a que daria sustentabilidade para a primeira, a segunda, a quarta e a quinta permanecer. Eu não sei se está assim, você está apoiado em alguma coisa que está dando sustentabilidade para as maldições permanecerem na sua vida.
Davi estava ali falando, olha, você vai ficar apoiado em muleta, você vai permanecer com muletas, a sua família vai continuar com muleta. Olha, Davi estava lançando ali uma maldição de escravidão, Davi estava colocando ali uma maldição de miséria, Davi, essa única maldição, ele estava colocando ali, olha, você vai viver encostado, você vai viver aí dependente de alguma coisa. Amados, se nós somos dependentes, sim, nós somos dependentes de Jesus. Eu não sou dependente de muleta, eu não sou dependente do meu salário, eu não sou dependente do meu ministério, eu não sou dependente de ninguém, eu sou dependente de Jesus. Aleluia. Não, eu não sou dependente da minha aposentadoria no futuro, não. Aleluia. Não, tem gente que é dependente. Eu não sou dependente de nada, dependo sim de Jesus, porque se eu depender de alguma coisa na minha vida que não seja de Jesus, estou dando vazão e brecha para que a primeira, a segunda, a quarta e a quinta maldição pegue-me com mais facilidade, porque eu não sou dependente de ninguém, sou dependente de Jesus. Presto conta a meu Deus, presto conta a meus líderes e sim, presto conta ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus é fiel para me sustentar até o fim. Agora, eu não vou andar com muleta, não. Eu não vou depender do meu salário, não vou depender da minha empresa, não vou depender do meu ministério, não, para servir a Deus. Vou servir a Deus com alegria, porque Ele é o que tem me sustentado, e quando Ele me sustenta, não há maldição. Aleluia! Não há maldição. A minha muleta tem que ser quebrada, a sua muleta tem que ser quebrada, a sua enfermidade tem que ser derribada. Você não pode aceitar essas maldições na sua vida. Você tem que falar assim, maldição, olha, maldição de fluxo de sangue, sai da minha vida. Maldição ali de leproso, eu não sou leproso, eu não serei humilhado, eu não serei rejeitado. Não, eu não fui feito para ser rejeitado, não. Muito pelo contrário, Deus me tirou lá do lixo e me fez assentar no meio dos príncipes. Ah, Deus faz isto, Deus faz isto. Deus tira você, tirou-me lá do lixo. Eu morava na lixeira de prefeitura. Deus foi lá com sua mão poderosa, me tirou e me colocou no meio dos príncipes. Vivi 3 vezes em lixeiras. Lixeira de Belo Horizonte, lixeira de Visconde de Rio Branco, lixeira de Volta Redonda. Deus foi lá com teu infinito amor e falou, Sebastião, você não vai depender mais disso aí agora, você vai ser dependente de mim. E eu dependo de Jesus, porque as minhas muletas foram quebradas. Aleluia, aleluia. Não, eu não dependo. Se você está dependendo de você mesmo, se você está dependendo do que Jeremias falou, está dependendo da força do teu braço, está correndo, está querendo, está almejando, você está dependendo de você, está confiando em você. Então, em confiar em você, você está dando sustentabilidade para as 4 maldições, 2 antes e 2 depois, te pegar. E olha, eu digo para você, ela te pegará se você andar encurvado em cima de uma muleta. Aleluia. Nessa noite nós queremos quebrar todas as muletas. Eu não posso deixar as 4 maldições sendo sustentadas por uma maldição. E a melhor maldição para ser quebrada essa noite é maldição de encosto, é maldição de muleta, é maldição de apoio. Eu não posso viver apoiado em nada, a não ser me apoiar na palavra de Deus e apoiar em Jesus Cristo. Porque se eu apoio na minha renda, se eu apoio no meu salário, se eu apoio no que eu tenho, no que eu sou, vai cair por terra tudo. Mas quando eu apoio no Senhor, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu escudo, Ele é o meu baluarte, Ele é aquele que me sustenta. Então eu fico feliz e eu prossigo para o alvo, porque lá na frente tem uma recompensa para mim, uma recompensa limpa, uma recompensa pura, sem maldições lançadas e sem maldições invocadas. Aleluia. Eu não posso aceitar as maldições de enfermidade que alguém lançou sobre mim. Talvez no passado alguém tenha lançado alguma maldição de enfermidade em cima de você. Feche os teus olhos um pouquinho. Levante, eu quero que você responda com sinceridade, acenando o braço. Ninguém vai te ver. Quem tem uma enfermidade, levanta o braço. Ninguém está te vendo. Mais alto, mais alto, mais. Ninguém está te vendo, seja sincero. Isso, abaixa o seu braço. Para você que levantou o braço, eu digo para você, olha,
Nessa noite será quebrada essa muleta que está dando sustentabilidade para a enfermidade na sua vida. Eu não sei a sua enfermidade, mas existe aqui alguma lista de enfermidade. Se você for portador de uma enfermidade dessa, vai ser derribado e jogado por terra em nome de Jesus. Porque nessa noite vamos quebrar todas as muletas que estão dando sustentabilidade para essa enfermidade permanecer na sua vida. Porque eu não posso aceitar a maldição de enfermidade. Eu não posso aceitar o fluxo de sangue. Eu não posso aceitar ser leproso. Eu não aceito enfermidade na minha vida. Eu não posso aceitar, porque Jesus me fez sangue curado. Ele me curou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não vou aceitar. Não, eu não posso aceitar, porque se Ele levou as minhas enfermidades, para que eu vou permanecer com essa enfermidade? Eu quero tampar as brechas, eu quero quebrar as muletas. Eu não posso viver apoiado em nada. Eu tenho que me apoiar em Jesus. Você quer apoiar em Jesus? Coloque-se de pé então, por gentileza. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Comece você orando ao Senhor. Falando: Senhor, nesta noite eu quero quebrar. Senhor, nesta noite eu quebro toda muleta que está dando sustentabilidade para essa enfermidade permanecer. Senhor, nessa noite eu quero quebrar toda muleta. Se alguém lançou essa enfermidade sobre mim, se foi colocado por algum tipo de trabalho, se foi feito por algum tipo de magia, nessa noite eu quero quebrar. Ou melhor, nessa noite eu quebro. Está sendo quebrado. Aleluia. Se você tem alguém da família que tem algum tipo de enfermidade, se está lá dependente de alguma coisa, se está vivendo em guerra, na casa dele só tem guerra, na casa dele só tem guerra, na casa dele só tem violência. Chega de guerra, chega de maldições, de doença, de enfermidade, de miséria, de guerra, chega de pobreza e de miséria. Nós não aceitamos isto e nós queremos quebrar toda a muleta. Eu não fui feito para viver guerreando, não. Eu não posso ficar guerreando com a minha esposa. Eu não posso ficar guerreando com meu filho. Eu não posso ficar guerreando comigo mesmo. Eu não posso ficar guerreando com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu posso, não. Eu não posso guerrear mais, não. Muito pelo contrário, é guerreando em vão. Eu não posso ficar guerreando em vão. Não, muito pelo contrário, o que eu tenho que fazer é quebrar. É não aceitar as maldições lançadas, porque você mesmo falou: você não é Joabe. Você não é Joabe para aceitar as maldições que foram lançadas. Não, você não é Joabe. Eu não sou Joabe, não. Você tem um nome. Harabashuri Calabachas. Harabarama Calabas. Se você tem alguma enfermidade, vem aqui à frente que eu vou fazer uma oração por você. Se você está vivendo alguns momentos na sua vida de guerra, você está guerreando com o seu pai, está guerreando com sua mãe, está guerreando com a sua sogra, está guerreando com o seu sogro, com o teu esposo, tem uma enfermidade, um câncer, você tem uma tuberculose, uma doença cardíaca. Está sendo quebrado toda a muleta. Anjo do Senhor, quebra a muleta agora. Esta muleta que está dando sustentabilidade para as maldições permanecerem. Derribamos o câncer, a tuberculose, as doenças cardíacas. Derrubamos os tumores malignos. Derrubamos os caroços malignos. Todo caroço variado, toda doença, toda lepra, derrubamos as cataratas. Olha, você vai ser curado dessa visão sua. Então veja. Derrubamos todo espírito maligno, estrabismo, miopia,
doença sanguínea, doenças malignas, espírito que coloca enfermidade de AIDS, está sendo repreendido. Renovamos o sangue agora. Sangue contaminado, sai dessa vida. Sai dessa vida. Todo sangue contaminado está sendo repreendido em nome de Jesus. Toda doença de epilepsia está sendo repreendido. As diabetes, toda osteoporose, disritmia, doenças cerebrais, doenças mentais, está sendo repreendido. Doenças renais, paralisia, toda paralisia sendo repreendido agora. Paralisia, sai dessa vida. Sai dessa vida. Sai em nome de Jesus. Toda cirrose está sendo repreendido. Problema de coluna, eu dou uma ordem agora. Coluna, alinhe-se. Alinhe-se. É uma ordem que eu dou para essa coluna agora. Endireita. 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 É uma ordem que eu estou dando agora. Endireita. Toda bronquite está sendo repreendido. Todo asma está sendo repreendido. Coração, repreenda a dor do pulmão, em fígado, está sendo repreendido. Toda artrose, artrite, todo espírito que coloca enfermidade, toda doença de hemorroida está sendo repreendido em nome de Jesus. Sai dessa vida. Sai dessa vida em nome de Jesus. Sendo repreendida a trombose, o fluxo de sangue, a lepra, hérnia de disco, queda de cabelo, em nome de Jesus. Sendo repreendido todo cisto no ovário, caroços externos, caroços internos, doenças masculinas, doenças femininas, está sendo repreendida agora pelo poder da palavra. A palavra tem poder. Doenças, sai. Repreendida a hidropsia, a amnésia, esquizofrenia, está sendo repreendida agora. Toda cagueira está sendo repreendida agora. Toda doença de ouvido, toda doença em vários tipos de órgãos está sendo repreendido. Toda doença de obesidade está sendo repreendida agora. Doença, sai, vai embora. Vai embora. Não aceitamos nenhum tipo de maldição, nenhuma maldição de fluxo de sangue, nenhuma maldição de lepra, nenhuma maldição de que nós iremos carregar e apoiar em muleta. Eu quebro a muleta agora. Quebrado muleta. Quebra a muleta agora. Anjo, quebra a muleta agora. Quebra a muleta agora. Eu quebro a sua muleta. Anjo, quebra a muleta agora. Quebra a muleta agora. Nós não fomos feitos para viver apoiado em muletas. Não, muito pelo contrário, fomos feitos para quebrar todos os tipos de muletas. Todo tipo de muleta sendo quebrado agora. Eu quebro na sua casa, eu quebro na sua família, eu quebro na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, quebrado agora, toda muleta sendo quebrada, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Levanta suas duas mãos para o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Foi quebrados todos os tipos de muletas. Aleluia. 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 Presta atenção. Presta atenção. A palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 3, no versículo 14, 12 e 13. Diz assim, olha só o que diz a palavra.